Digno é o Cordeiro de receber todo o louvor, toda a adoração. Digno é o Cordeiro, Pai, que está presente aqui, que invade os nossos corações e que a nossa voz possa subir e que o Senhor possa ouvir do teu trono de graça. A cada um, Senhor, que tem clamado, que tem pedido, a cada um, Senhor, que espera por um milagre, a cada um, Deus, que tem precisando de uma resposta, que o Senhor possa trazer paz a esse coração nessa noite e que possamos ser discípulos proféticos que atuam de forma operacional neste mundo caótico, mas que nós possamos assim, em Cristo Jesus, caminharmos próximos ao Senhor. Louvado seja o Senhor nessa noite. Digno é o Cordeiro, e a nossa voz subirá, e o Senhor vai ouvir o nosso clamor, porque o Senhor é um Deus que ouve dos céus. Nós te louvamos, Pai, nessa noite te adoramos em Cristo Jesus. Amém, amém, aleluia. Você pode se assentar. E que você possa, nessa mesma caminhada, que nós louvamos ao Senhor, esse tempo de adoração, você possa também ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração, a palavra que Deus quer falar conosco nessa noite. Nós estamos na série que fala sobre discípulos proféticos em um mundo caótico. Discípulos proféticos em um mundo caótico. Vimos na semana passada sobre esse discípulo que se posiciona, mas num mundo que está corrompido, um mundo violento, um mundo desigual, um mundo racista. Vemos também um caos no meio ambiente. Se pararmos para assistir e ouvirmos alguns especialistas, nos assustam muito isso. Temos aí os extremos acontecendo, extremos de frio em alguns lugares, extremos de calor em outros lugares, tempestades, ventos. Então nós vivemos num mundo em que realmente há um caos, há uma desorganização. Mas Deus é o Deus que coloca e que faz com que o caos se torne em algo agradável, em algo bom. Deus, e nós quando lemos lá em Gênesis capítulo 1, no verso 1 diz que a terra era sem forma e vazia. A terra sem forma e vazia. Ali havia o caos. Ali era o caos em que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E daquele mundo caótico, e do nada, Deus então transforma o todo. Constrói todas as coisas. Faz a natureza, faz os biomas, faz as coisas que caminham junto nesse planeta onde nós vivemos. E também fez assim o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, trazendo para o caos uma organização. Então quero pensar com vocês nessa noite, dentro dessa série de sermões, discípulos proféticos em um mundo e caos. Eu quero falar sobre os discípulos proféticos operacionais. Discípulos proféticos operacionais. Pensando um pouquinho nessa ideia do operacional, você já ouviu falar sobre sistema operacional? Se você tem um computador em casa, se você tem um celular, e creio que 99% das pessoas que estão aqui devem ter um celular. Poucas são as pessoas em que hoje ainda utilizam apenas o telefone fixo em casa. Alguns nem têm mais o telefone fixo, né? Só tem o celular. E o celular ele tem um sistema operacional que antes de quando você liga, quando você faz uma ligação, você abre um aplicativo, existe um chamado sistema operacional que age. Alguns celulares, temos o Android, outros, nós temos o iOS, igualmente no seu computador também. E o sistema operacional é essencialmente um software que gerencia tudo o que interage dentro de um computador, dentro de um celular. Ele interage com os demais programas entre si, disponibilizando os componentes de hardware do seu computador. Você pode pensar no sistema operacional como um grande mestre, que gerencia e executa todos os outros programas. Ele é a espinha dorsal do seu computador, do seu celular. É o programa mais importante, porque controla tudo o que o seu computador e o que o seu celular faz. O recebimento e entrada de documentos, e-mails, outros dispositivos, teclado, mouse e aplicativos que nós temos. Então nós temos aqui um chamado sistema operacional dentro do celular, em que ele operacionaliza as coisas. Ele faz com que todos os outros aplicativos possam ser
utilizados. E pensando nessa palavra operacionalizar, eu quero pensar então em discípulos que são discípulos proféticos operacionais, que estão dispostos a servirem, que querem encontrar solução, que participam dos milagres, que entendem que nós não podemos desperdiçar e que estão realmente ouvindo a ordem e a instrução do Mestre. Quero ler com vocês então Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versos 35 ao 44. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Os versos 35 ao 44. Nos diz assim a palavra do Senhor. Você que trouxe o seu smartphone vai acessar o seu aplicativo da Bíblia. Você pode acompanhar comigo, ou se você trouxe a sua Bíblia em papel, ou você também pode acompanhar no telão que vai ser projetado esse texto. Diz assim: como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram e se informaram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-os em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor continue a ministrar os nossos corações e falar através da tua palavra, e que o Senhor possa nos usar. Nós oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Discípulos proféticos operacionais. Tem nesse texto aqui algo muito interessante quando você lê. Essa é uma das narrativas da multiplicação dos pães. Nós temos 2. Essa é a primeira, e a segunda acrescenta-se um menino que aparece e que tem ali com ele os pães e os peixes. E os evangelhos tratam desse assunto. Mas aqui no Evangelho de Marcos eu achei bastante interessante como que ele foi apresentado, como nós vemos. Porque nós vemos os discípulos realizando algo, nós vemos os discípulos atentos ao que estava acontecendo ali, ouvindo a voz do Mestre, procurando soluções e também entendendo que eles não poderiam desperdiçar. Então nós temos aqui algo muito interessante para pensarmos, para que eu e você possamos nos identificar nessas características de um discípulo profético operacional. Alguém que está pronto a trabalhar, alguém que gosta dos bastidores, alguém que gosta de fazer aquilo onde muitas vezes não aparecem, mas estão sempre dispostos e disponíveis a servirem ao Senhor. O primeiro ponto que eu quero pensar com vocês, pensando numa característica dos discípulos, é que eles eram discípulos proféticos que sabem ler o seu tempo. O verso 34 diz que eles falam assim: como já era bastante tarde, os discípulos se aproximam de Jesus e o disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Este lugar é deserto e já é bastante tarde. Nós temos aqui então os discípulos identificando o lugar e o tempo. O lugar e o tempo. Nós somos chamados pelo Senhor a entendermos o lugar e o tempo onde nós estamos vivendo, o que está acontecendo ao nosso redor. Eles identificam que eles estavam num deserto, num lugar distante, num lugar ermo, num lugar vazio, onde estavam suscetíveis a estar no deserto. E o tempo já era bem tarde. Já era algo que tinha se passado daquele momento em que eles iniciaram a ministração com aquelas pessoas. Então nós vemos aqui os discípulos que eles sabem ler, sabem compreender o que está acontecendo na sua vida. Nós estamos vivendo um momento muito difícil
né, como nação, como pessoas e em nossas relações pessoais e interpessoais. Os tempos são sempre marcados e aí os estudiosos olham e identificam o momento. Nós tivemos a Idade Média, nós tivemos depois o Iluminismo, nós tivemos a Idade Moderna, e eu lembro quando eu estava no seminário, em 97, chamava-se de pós-modernidade. Aquele momento que nós estávamos vivendo era pós-modernidade, muito foi escrito sobre isso, muito foi falado, foi pregado, né, foi estudado sobre esse momento, ali a partir da década de 95 até 2005, falava-se muito sobre a pós-modernidade. Passou esse tempo e agora nós estamos vivendo um momento em que tem se chamado de pós-verdade. Nós estamos vivendo um momento da pós-verdade, porque as verdades absolutas que nós conhecíamos, quando nós iríamos perguntar alguma coisa aos nossos pais, quando nós tínhamos uma resposta que aquilo acalmava o nosso coração e era uma resposta absoluta e não tínhamos como questionar, esse momento está passando e nós estamos vivendo uma pós-verdade, porque as verdades se multiplicaram às milhares. Você pode pegar agora o seu smartphone aí, tendo internet, se você consultar o que é pós-verdade, vai aparecer os primeiros nomes ali, que são pessoas que já foram buscadas, e ele tem ali um algoritmo em que eles demonstram alguma dessas daí, e depois você vai ver embaixo, existem milhares de outras respostas para a pós-verdade. Então as verdades absolutas que nós encontrávamos em alguns dicionários, que nós encontrávamos na Barça, que nós ouvimos dos nossos pais, elas hoje estão sendo questionadas. Porque os nossos filhos, ao invés de nos perguntarem e se satisfazerem com as nossas respostas, eles têm as milhares de meios de comunicação que falam sobre isso, e eles têm as milhares de lugares onde eles podem consultar. Então nós estamos vivendo esse tempo, um tempo muito diferente. E esses discípulos, eles sabem ler o seu lugar e o seu tempo, o momento em que eles estavam vivenciando ali. O que fazer com aquelas pessoas? O que fazer com aquela situação? O que nós vamos fazer com essa situação da pós-verdade? Como nós vamos combater isso? Como nós vamos nos posicionar? Um discípulo profético operacional é aquele que sabe ler o seu tempo, que sabe e entende qual é o seu lugar. No segundo momento, percebo que uma outra característica desses discípulos, podemos falar que eles eram discípulos que participam das soluções. O verso 38 diz que, então Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. É interessante que Jesus faz uma pergunta muito objetiva para eles. Quantos pães você tem? Alguns estudiosos que dizem que as pessoas, naquela época, eles tinham costume de, ao sair de casa ou ir ao encontro de alguém que estava falando, e aqui foi o que aconteceu, as pessoas costumavam levar um pouco de alimento. Então Jesus aqui pergunta para ele quantos pães eles tinham, o que eles encontraram. Será que tinha alguém que tinha levado alguma coisa para aquele lugar? Porque já era tarde, era deserto e não tinha alimento. Então eles trazem ali para Jesus 5 pães e 2 peixes. Isso me faz lembrar e me perguntar sobre o que temos em nossas mãos. E aqui eu quero resgatar lá quando Moisés e Deus se apresenta para ele e fala para que ele falasse para o povo a mensagem que Deus tinha dado a ele. Ele fica numa situação um pouco difícil, porque ele fala: mas como que eles vão acreditar em mim? E vão crer que eu vi o Senhor, que o Senhor apareceu a mim? Então o Senhor pergunta a Moisés: o que é isso que tem em sua mão? Ele respondeu: um bordão. Então jogue no chão, jogou, e o bordão virou uma serpente. Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou pela cauda, e ela se transformou novamente em um bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E eu quero então te perguntar nessa noite: o que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos que você pode colocar à disposição do Senhor para participar dessa solução, para participar de um milagre, para entender aquilo que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento, junto com seus filhos,
para entender que nós somos profetas, nós somos discípulos proféticos, que nós devemos trabalhar para que coisas aconteçam, para que milagres aconteçam, para que situações mudem, para que possamos nos posicionar em Deus, para que possamos combater essa pós-verdade, para que possamos falar a verdade, para que possamos sermos pessoas em que entendem qual é o projeto de Deus para nossas vidas e caminharmos nesse projeto de Deus. Quantos pães vocês têm? O que você tem em suas mãos? Essa é uma segunda característica que nós vemos dos discípulos proféticos operacionais. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que caminham com o Senhor. Um terceiro momento, eu vejo aqui uma terceira característica desses discípulos, é que são discípulos que ouvem a instrução do Mestre. Eles estão atentos a ouvirem o que o Senhor está falando para eles. O que Jesus diz para eles. O verso 30 diz que então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Eles o fizeram, repartindo em grupo de 100 e de 50, e assim todos se assentaram. Discípulos que ouvem a voz do Mestre. Quais são as vozes que nós temos ouvido? Quais são as vozes e quais são os direcionamentos que nós temos dado à nossa vida? O que tem prendido a nossa atenção? O que tem realmente nos levado a entender ou a buscar coisas que não são do Senhor? O que tem chamado a atenção da nossa vida e nós temos gastado tempo com isso, que é diferente daquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Discípulos que ouvem a voz do Senhor. Nós temos vivido num mundo muito barulhento, num mundo cheio de ruídos. Nós temos e somos uma sociedade do barulho, em que os ruídos interferem na nossa vida. E dia a dia, tempo em tempo, nós temos então caminhado dessa forma. E esses ruídos, esses barulhos, eles têm nos trazido algumas dificuldades. Eles têm nos distanciado do Senhor. E esses ruídos, esse é o desafio para nós também nessa noite, é entender quais são esses ruídos que têm me atrapalhado. Quais são os ruídos que têm me distanciado do Senhor? Quais são as coisas em que eu fico mais apegado, que se tornam ruídos sobre a minha vida e que não deixam com que eu possa ouvir o direcionamento, ouvir a voz do Senhor, pegar a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Quais são esses ruídos? O que você tem tido que tem te atrapalhado a ouvir a voz do Senhor? Esse é o vídeo de uma cidade grande em que mostra um pouco desses ruídos. E vocês podem perceber que eles atrapalham bastante. Em Dourados não está muito diferente. Já temos tido trânsito às 5 horas da tarde, quando você passa pela Weimar, as pessoas são impacientes, buzinam, e já há um som e um ruído de carros. Vocês perceberam como que atrapalha realmente? Como são altos os ruídos? Aqui é um vídeo que fala sobre, e que traz um pouquinho desse som de uma cidade grande, né? De uma metrópole onde há muitos carros, muitas buzinas, muito ruído. E esse é o ruído, quem já viveu em cidade grande, que já foi numa cidade um pouco maior, né? Existe um ruído ali realmente dentro do meio em que as pessoas vivem. Mas nós temos outros ruídos. E os ruídos são coisas que nos atrapalham. Os ruídos são coisas que estão no nosso caminho, que não deixam que nós possamos ouvir a voz do Mestre. Então, discípulos proféticos operacionais são aqueles que ouvem a instrução dos Mestres, que ouvem as instruções do Senhor. Aqui os discípulos estavam atentos a ouvir o que o Senhor tinha a falar com eles. E uma quarta característica que nós vemos nesses discípulos, são discípulos que vivenciam milagres. Nós louvamos ao Senhor com uma canção que fala sobre isso, sobre milagres. E aqui nós vemos esses discípulos, no verso 41, participando de um milagre, vivenciando um milagre. Jesus, então, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou.
Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que o distribuíssem. E também repartiu os peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. É interessante que esse texto, né, fala sobre esse milagre que Jesus faz em transformar, em multiplicar os pães e os peixes. Mas eu quero pensar no coração daqueles homens que estavam juntamente com ele. Será que todos acreditaram? Ou estavam assim olhando assim, falando, meu Deus, o que Jesus vai fazer, né? Nós temos 5 pães e apenas 2 peixes. E olha essa multidão aqui. Diz o texto que alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então nós vamos pensar que era um grupo de aproximadamente 8.000, 9.000 pessoas. Alguns dizem por aí, né, alguns estudiosos dizem que chega a essa quantidade. Então nós temos uma imensa multidão. E ali os discípulos olhando para aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Quem sabe eles não estavam crendo no que poderia acontecer na multiplicação. E às vezes eu e você somos assim. Deus tem nos chamado, Deus quer fazer um milagre em nossas vidas, mas às vezes nós não cremos. Mas é isso que também é interessante, porque independente daquilo que nós somos, independente até daquilo e da forma como nós cremos, Deus ele nos oportuniza a vivenciar um milagre. Deus nos oportuniza a ver a multiplicação dos pães. Deus oportunizou aqueles homens que no seu coração, no início do texto, diz, né, que eles chegam para os seus, já é tarde, eles sabem ler o seu momento, e falam o seguinte, vamos dispensar a multidão, que essas pessoas vão e procurem comer, vão nas aldeias, nas vilas próximas, e eles se alimentem, porque já é tarde, nós não temos o que dar de comer para eles. Mas aqui Jesus demonstra que, independente do coração daqueles discípulos, ele multiplica os pães e ele multiplica os peixes, e todos comem até se fartar. Qual o milagre que você precisa que aconteça sobre a sua vida? Qual é a operacionalidade que eu e você precisamos realizar, precisamos fazer? O que nós precisamos fazer nos bastidores para que aquilo que Deus quer, para aquilo que venha acontecer sobre a sua vida, para aquilo que aconteça na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos? Qual o milagre que nós precisamos vivenciar? Qual a atitude de fé que nós precisamos ter para que nós possamos realmente viver e receber um milagre vindo do Senhor? Algo que venha transformar, algo que venha mudar, algo que venha modificar a nossa história, algo que venha transformar. Eu quero viver um milagre. Nós vamos daqui a pouco novamente louvar o Senhor com essa canção. Mas qual o milagre? O que você tem em suas mãos? Como tem sido essa relação de entender o que está acontecendo, lendo o mundo, lendo o seu tempo, lendo aonde você está, o que você está fazendo e como se posicionar nesse mundo. Então nós vemos essa 4ª característica desses homens, desses discípulos proféticos, operacionais, em que eles vivenciaram o milagre. O coração deles poderia até estar endurecido, mas o milagre aconteceu. Deus realizou algo extraordinário. E Deus é esse Deus que trabalha e faz o extraordinário. Aquilo que a gente nem imagina, aquilo que a gente não está esperando, mas é o que Deus faz. Pegar os 5 pães, os 2 peixes e alimentar uma grande multidão até se fartarem. Também nós podemos pensar que aqui os discípulos proféticos, operacionais, são aqueles que sempre estão prontos, estão aptos a realizar algo para que um milagre aconteça. Eles devem estar atentos e não desperdiçarem. Discípulos proféticos operacionais são aqueles que estão atentos e que não desperdiçam. O verso 43 diz que, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Nós devemos estar atentos para não desperdiçarmos. É interessante que, eu não sei o que passava no coração dos discípulos, mas às vezes passa no nosso coração, será que vai acontecer um milagre? Será que o Senhor vai abrir essa porta? Será que essa situação vai realmente se realizar? E às vezes quando ela se realiza, nós estamos tão distantes do Senhor que não percebemos. E o Senhor pede para que possamos estar próximo a Ele, para entendermos o seu chamado. Então aqui o Senhor está falando para cada um de nós, olha, cuidado, porque o milagre pode vir, a situação pode ser multiplicada sobre a sua vida, e você está tão distraído que às vezes você vai acabar desperdiçando aquilo que é importante para você, não estando atento naquilo que o Senhor
tem falado ao seu coração. Então esses discípulos eles estão atentos e não desperdiçam aquilo que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Essa semana eu vi uma expressão muito interessante, que diz que quando há maré alta, quando a maré sobe, todos os barcos, todas as pessoas se beneficiam, tudo aquilo que está dando certo, as coisas que estão acontecendo de maneira boa, a maré está alta, os barcos andam bem, e todos se beneficiam ao nosso redor. E às vezes até nos esquecemos e desperdiçamos, não percebemos, não guardamos, somos como a cigarra daquela fábula da cigarra e das formigas, em que ela ficava cantando feliz porque a maré estava alta. Mas a maré baixa virá. Com certeza a maré baixa virá. A maré vai baixar. E aí vai aparecer quem estava próximo de você que realmente quer caminhar contigo. E aí aquelas coisas que nós desperdiçávamos, nós vamos economizar. E aí quando nós percebemos que a maré baixou, aqueles que estavam ao nosso redor, quem sabe, vão se afastar. Mas é isso que nós devemos vivenciar em nossas vidas. Quando o milagre vier, quando aquilo acontecer sobre a sua vida, não desperdice. Não deixe cair pelos vãos dos seus dedos, mas esteja atento a perceber que é o Senhor quem está te dando, é o Senhor quem está te chamando, é o Senhor quem está fazendo com que nós possamos ser discípulos proféticos, alguém que vive nesse mundo caótico, nesse mundo em que verdades estão sendo desfeitas, em que coisas estão sendo questionadas, em que nós somos questionados em tudo, e que nós como família, como sociedade, nós temos realmente sido atacados pelas mais diversas áreas. Mas nós devemos entender que nós somos discípulos operacionais. Nós devemos buscar ser discípulos operacionais. Aqueles que entendem, que devem participar. Aqueles que devem ouvir a voz do Senhor. Aqueles que devem trazer solução. Aqueles que vão ver os milagres, vão vivenciar os milagres acontecendo. E vão entender que é o tempo de guardar, é o tempo de não desperdiçar. É o tempo de aproveitar, porque é o Senhor quem está dando sobre a sua vida. O desafio para nós nessa noite é que vivendo num mundo caótico, como nós vamos fazer e ouvir a vontade do Senhor, para que o milagre aconteça sobre a nossa vida. Eu quero que você saia com esse desafio. Como fazer isso para que o milagre do Senhor aconteça sobre nossas vidas? Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos novamente cantar essa canção que fala sobre o milagre. Eu quero viver o milagre. Eu quero te chamar a nessa noite colocar na presença do Senhor enquanto você canta. E depois nós vamos orar. E que o Senhor possa realmente fazer e realizar esse milagre na sua vida.